Seja muito bem-vinda à segunda aula de aquecimento da Black Task Vitalícia. O objetivo dessas 3 aulas que antecedem a Black Task é te mostrar como a despigmentação saudável vai aumentar o faturamento do teu negócio e te tornar uma referência. Eu também estou mostrando como que tu pode conquistar a tua independência financeira e aumentar o teu faturamento fazendo a tua carreira decolar. E na aula de hoje, que é uma das mais importantes, tu vai aprender o passo a passo do meu método, aprendendo os passos para realizar a despigmentação saudável. Os passos que vão permitir que tu aprenda de verdade como iniciar na despigmentação saudável com segurança e o retorno que irá, no mínimo, dobrar o teu faturamento atual. E se tu caiu aqui de paraquedas na aula de hoje, na primeira aula eu falei sobre as oportunidades do mercado da despigmentação. Se tu ainda não assistiu, basta ir na descrição desse vídeo para conferir. E na aula de hoje eu vou te ensinar o passo a passo do meu método que possibilitou que diferentes profissionais conseguissem alcançar resultados incríveis e aumentar o faturamento e se tornar uma referência. E aí sim, na terceira aula eu vou te ensinar a aumentar o teu faturamento com o Laser Day. E o nosso grande evento de abertura da Black Task Vitalícia será ao vivo no dia 21 de novembro, às 8 horas da noite, para aquelas pessoas que decidirem ir para um próximo nível com o meu acompanhamento mais próximo. Então acompanhe comigo essa semana até o final, e eu sei que talvez tu ainda esteja pensando que isso é muito complicado para ti, porque tu ainda não sabe muita coisa sobre a despigmentação. Mas sobre isso eu tenho algo para te dizer. Tudo aquilo que a gente não tem muita informação, no início parece um bicho de 7 cabeças. Mas, assim como tudo na vida, quanto mais conhecimento tu tiver, menos medo tu terá. O conteúdo de hoje poderia ser uma aula paga de tão bom que ele é. A minha intenção é abrir a tua cabeça sobre tudo que vai estar envolvido quando tu disser, eu faço parte do time da solução. Na aula de hoje eu vou te explicar detalhadamente passo a passo do método Task Removal. Então pega papel e caneta na mão que o conteúdo da aula vai começar. Vamos lá! Antes de eu falar sobre a despigmentação de fato, que é o que tu veio aprender, eu preciso falar para ti sobre a micropigmentação. Por quê? A micropigmentação nada mais é que um pigmento que foi implantado nessa pele. Então, para eu conseguir despigmentar, eu preciso entender como que esse pigmento foi para ali e não saiu mais. E o que acontece? Antigamente, as micropigmentações elas eram feitas de forma muito profunda na pele. Então, quando as micropigmentadoras faziam o desenho, elas implantavam esse pigmento de forma muito profunda, nessa parte mais vascularizada da pele. E o que acontece? Como essa parte que ela é mais vascularizada, ela tem fibras de elastina, de colágeno, né? Tem os vasos sanguíneos. Esse pigmento ele foi descendo e ele foi ficando emaranhado aqui nessa parte vascularizada e não saiu mais. Então, para que eu consiga tirar esse pigmento daqui, né, para que eu consiga despigmentar, eu preciso entender esse pigmento que foi para ali e ficou ali. Então, um dos motivos que ele não sai por si só é que foi implantado de forma muito profunda. Né? As micropigmentadoras pesavam na mão justamente porque chamavam de definitiva, que é como se fosse uma tatuagem, né? Que era para ficar ali na pele. Só que como a gente já viu na aula 1, a naturalidade ela vem expandindo cada vez mais. Então, por isso que a despigmentação ela tá tão em alta, porque esse pigmento que foi implantado de forma muito profunda, ele não vai sair sozinho, e é por isso que a despigmentação exerce um papel tão importante na vida de quem possui micropigmentações. E aí nós temos um fator muito importante, que esses pigmentos que foram implantados ali naquela micropigmentação, normalmente são o quê? São tonalidades de marrons. Marrons para se assemelhar à tonalidade do tom do pelo. Então, nós temos uma infinidade de marrons, né? Aqui na minha própria roupa, a gente tem marrons. Eu tenho um marrom mais escuro, eu tenho um marrom mais claro. Aqui na parede, a gente tem diferentes tipos de marrons. E assim também é o pigmento. Eu possuo no mercado, a indústria fabrica muitas tonalidades de marrons para se assemelhar à tonalidade do pelo, né? Então, uma sobrancelha que tem um pelo mais clarinho, se utiliza um marrom mais claro, né? Numa sobrancelha mais escura, um marrom mais escuro. E esse marrom, ele não é formado de um marrom específico, porque não existe uma cor de marrom pura.
Para fazer tonalidades de marrons, a gente precisa utilizar outras tonalidades que vão criar essa tonalidade de marrom para daí micropigmentar. Então, dentro de um marrom pode existir amarelo, vermelho, azul, laranja. E é aí que surgem os nossos desafios da despigmentação, porque na verdade a técnica para despigmentar é apenas um coadjuvante. Quem é o protagonista da nossa história em todo o processo de despigmentação é o pigmento que foi implantado ali. Porque dentro desse pigmento, nessas misturas de cores, a gente vai encontrar diferentes tonalidades. Então, a gente precisa entender desse pigmento que foi implantado ali para que a gente consiga ser muito assertiva na hora da despigmentação, que é o que tu vai aprender aqui hoje. E um dos grandes desafios que nós temos na despigmentação hoje é o temido laranja, né? Que ao utilizar um método de despigmentação para uma sobrancelha escura, essa sobrancelha fica laranja. E normalmente as profissionais que trabalham com métodos tradicionais de despigmentação, quando acontece isso, pensam: meu Deus, onde que estava esse laranja? Como que surgiu um laranja aqui? E é justamente esse um problema. Por quê? Porque muitas profissionais, ao aprenderem despigmentação, não entendem do pigmento. E o pigmento é o nosso principal protagonista, porque ele pode revelar-se em laranja. Só que o laranja ele nunca esteve escondido dentro desse pigmento, até porque o marrom ele tem utilidade de laranja ou combinação de vermelho com amarelo que acaba formando laranja. Ele está ali naquele pigmento, nunca esteve escondido. Então, nós precisamos trabalhar de forma muito assertiva nas técnicas para que esse evidenciamento de laranja não apareça e que a gente realmente seja a solução para cliente, trazendo uma solução que gere resultados muito satisfatórios. E eu vou te ensinar isso aqui hoje. E nós temos sim casos desafiadores na despigmentação e é por isso que eu gosto de trabalhar muito em associação. Nós temos hoje duas principais técnicas no mercado, né, para despigmentar: a técnica laser e a técnica química. As duas trabalham de formas que se complementam. Então eu vou te ensinar como que a gente vai trabalhar tanto com uma quanto com a outra. A gente não pode ficar refém só de laser, porque se a gente quiser aplicar só laser numa cliente, vai chegar um momento em que eu não vou conseguir mais gerar resultado para essa cliente. E eu também não posso trabalhar só com a química, porque nem todos os casos precisam de uma técnica química. Então eu trabalho em associação das duas técnicas, que são as técnicas mais poderosas para despigmentar, porque elas em associação geram um resultado muito satisfatório que realmente vai despigmentar essa sobrancelha. Então hoje eu vejo muitas profissionais, por exemplo, que trabalham somente com laser e acaba chegando num ponto ali que ou evidencia muito laranja e aí não consegue remover, ou então fica muito ali só querendo aplicar o laser e não tem o resultado esperado. Por quê? Porque o pigmento ele trabalha de formas diferentes. E quando a gente tem duas técnicas que se complementam e que agem de formas diferentes nesse pigmento, a gente consegue um resultado 100% satisfatório. E tu pode me dizer assim: Bruno, eu trabalho só com laser. Eu tenho certeza que em certos casos tu não conseguiu solucionar o problema da cliente por completo porque tu não tinha as técnicas corretas, que é a química para fazer uma associação. Então, aqui tu vai aprender a como associar essas duas técnicas e realmente ter resultados que vão gerar solução. E eu vou começar explicando agora como que funciona a técnica laser, como a técnica a laser vai trabalhar na função de despigmentar, e depois eu vou te ensinar como que a técnica química vai trabalhar na função de despigmentar. Então, o laser, como que ele funciona? Ele é uma luz, né? Ele é um feixe de luz que, ao disparar na pele, ele busca um cromóforo-alvo, que a gente chama. O que é esse cromóforo-alvo? Esse cromóforo-alvo é toda partícula que contém a cor. Então, o laser, esse laser que a gente trabalha, ele busca um alvo. Esse alvo é a partícula que tem cor, ou seja, no nosso caso, é o
pigmento. Então, ele busca esse alvo para que ele quebre essa partícula de pigmento e então possa despigmentar. Então, ao dispararmos o laser, ele busca essa partícula grande de pigmento e ele quebra essa partícula grande em vários pequenos pedacinhos de partículas, e quem vai eliminar esse pigmento é o organismo da própria cliente, através do sistema linfático e imunológico. Então, essa ação da luz interage com esse pigmento, quebrando a partícula para que o organismo elimine. Então, o laser, ele nada mais é que a quebra do pigmento. E o que vai eliminar o pigmento é o organismo da cliente. Por isso que a gente não pode falar número de sessões, porque cada organismo é um organismo diferente. Eu vou estar lá atuando e entregando da melhor forma possível essa luz para aquele pigmento, para que eu quebre de fato, né, essa partícula de pigmento. Então, essa é minha responsabilidade profissional. Eu preciso entender dos parâmetros que eu vou utilizar, que eu vou escolher para, de fato, conseguir quebrar essa partícula na hora que eu vou disparar o laser. Então, não é escolher qualquer potência, né? Vou falar mais sobre isso daqui a pouco, para que tu entenda que, para cada caso, eu vou precisar de um parâmetro específico para quebrar aquele pigmento, e a cliente também vai fazer a parte dela nessa parte de eliminação de pigmento. Então, preciso ter um organismo saudável ali, para que quando eu quebro essa partícula, o organismo dessa cliente comece a eliminar. O laser, ele trabalha com o formato de fototermólise seletiva. O que significa isso? É que ele tem compatibilidade, ele gosta mais de uma cor que outra, dependendo da ponteira que nós utilizarmos no laser. Então, nós temos dois tipos de ponteiras principais que a gente trabalha na despigmentação de sobrancelhas. Uma é para pigmentos coloridos e a outra é para pigmentos escuros. A para pigmentos escuros vai interagir melhor com a micropigmentação escura, né, de tonalidades escuras. E a ponteira de pigmentos coloridos, ela vai interagir melhor com pigmentos coloridos, como no nosso caso que a gente trabalha aqui, laranjas, os vermelhos, né? Então, interage melhor. Mas, aí tu pode estar dizendo, mas Bruna, e aquelas sobrancelhas que estão azul, que estão esverdeadas, né? O que acontece? Acontece que, com o laser que nós trabalhamos, não é possível despigmentar essas tonalidades. Por isso que é importante a gente associar com a química. Porque existem lasers específicos, mas que não estão ali para nós trabalharmos, né? Que vão despigmentar pigmentos verdes, roxos. O laser tradicional que a gente trabalha, que é o Nd:YAG, que é Switch, ele foi feito para ser mais compatível com pigmentos mais laranjas, mais amarelos, mais avermelhados. Então, por isso que a gente precisa tanto da química para associar em alguns casos específicos de sobrancelhas. Então, como a fototermólise trabalha com seletividade de cor, né? Eu vou ter ali um pigmento escuro, eu preciso trabalhar com um comprimento de onda que a gente chama, né? Que é a ponteira, um comprimento de onda que vá compatibilizar ali, ser mais compatível com o pigmento escuro. Então, pegando aqui de novo a minha maquete para ficar mais visual de tu entender isso, o que é um comprimento de onda? É o tanto de profundidade que vai atingir dentro da pele. Então, por exemplo, um pigmento escuro vai compatibilizar melhor com um comprimento de onda mais profundo, que é o de 1064 nanômetros que a gente chama, que ele vem de forma mais profunda na pele. E o pigmento laranja, ele vai ser mais compatível com o comprimento de onda, né? O pigmento laranja ele vai ser mais compatível com o comprimento de onda de 532 nanômetros, que é a nossa ponteira do pigmento colorido, que vai mais superficialmente na pele. Então, o laser também vai trabalhar tanto com colorido quanto escuro, e eles são comprimentos de ondas que vão atingir diferentes níveis dentro da pele. Então, isso a gente também precisa entender, que quando a gente tem uma sobrancelha escura, a gente usa, né, os comprimentos de ondas mais compatíveis com o tipo de pigmento que nós temos aqui dentro da pele, né, inserido nessa cliente. Por isso que é tão importante entender sobre o pigmento.
Já a técnica química, ela funciona um pouco diferente, porque ela não tem essa seletividade de cor, né? Ela não escolhe, por exemplo, tem uma sobrancelha escura aqui e eu vou tirar só o pigmento escuro, porque é assim que o laser funciona. Eu tenho laranja, então eu escolho o comprimento de onda que vai compatibilizar com o pigmento laranja, que é a ponteira colorida, vou botar ali para que ele puxe aquele laranja. Isso é seletividade de cor. Agora, quando eu tenho a despigmentação química, não existe essa seletividade. Como que funciona a química? A química tem ali, né, aquelas misturas de tonalidades, né, ali na micropigmentação, e quando a gente aplica a despigmentação química, gerando uma lesão controlada, ela vai tirando um pouquinho de cada pigmento. Porque lembra que na micropigmentação a gente tem misturas de laranja, amarelo, vermelho, azul, a gente tem preto, né, várias misturas. Então, o laser ele vai lá e suga mais rápido uma cor, porque ele trabalha com fototermólise seletiva, seletividade de cor. E a química não. A química não tem essa seletividade, então ela vai tirar um pouquinho de cada cor. Por isso que a química ela é um pouco mais lenta, o processo é um pouco mais lento, né? Porque ele vai puxando um pouquinho de cada cor que tem naquela micropigmentação, sem selecionar uma cor específica, perfeito? E a despigmentação química, a gente gera através dela uma lesão controlada através de dois tipos de mecanismo. O mecanismo da agulha, que eu vou estar utilizando ali na pele, e o mecanismo do ácido que a gente utiliza, porque a gente usa o mecanismo da agulha combinado com um blend de ácidos, né? Que por isso que ela se chama despigmentação química, porque contém ácidos, né? Ácidos despigmentantes, ácidos clareadores. Então, esses dois mecanismos vão agir ali na pele e como que ele vai ser eliminado? Através da regeneração celular, através de um processo de cicatrização. Então, o laser, ele trabalha, vai ser eliminado através do sistema imunológico e linfático. E a química vai trabalhar nessa questão da eliminação através de um processo de cicatrização, de regeneração. Então eu tenho dois estímulos diferentes aqui, duas técnicas que combinadas e associadas, elas vão trabalhar de forma que se complementam. Entendendo um pouco de como cada técnica funciona, eu preciso ir para os desafios. Porque tanto na técnica laser quanto na química, a gente tem alguns desafios que a gente precisa entender para conseguir despigmentar. Então, o desafio do laser é não evidenciar a tonalidade laranja, como a gente falou lá no início, né, que acaba evidenciando o laranja muitas vezes. Não deixar os pelos brancos, porque um desafio muito grande, né, que eu encontrei quando eu mandava as minhas clientes para outras profissionais, é que as minhas clientes voltavam com zero pelos praticamente, porque atingia esse pelo, né, a profissional aplicava a técnica de forma errada e esse pelo caía, danificava. Então esse é um grande desafio, né, não danificar os pelos, não gerar falhas nessa cliente. E outro desafio é não gerar lesão, não deixar a pele sangrando, não deixar a pele sapecada, que hoje a gente vê muito disso, infelizmente, por isso que as clientes estão que geraram, né, que passaram por um processo traumático, elas têm muita dificuldade de querer seguir despigmentando sua sobrancelha para ter um olhar renovado. Ou então, muitas pessoas que já tiveram acesso a pessoas que passaram por esse processo traumático, elas não querem nem começar o processo de despigmentação porque estão apavoradas, né? Elas têm medo de aplicar a técnica de despigmentação justamente por conta desses desafios que a gente tem na despigmentação. Porém, eu tenho uma boa notícia para ti. Na despigmentação saudável, que foi a técnica que eu desenvolvi dentro do Tazo Removal, que é o meu método de despigmentação, eu desenvolvi técnicas que vão solucionar essas dores, que vão solucionar esses desafios. Então, tu está no lugar certo, porque aqui tu vai te diferenciar, podendo oferecer resultados para os teus clientes de forma que isso não se torne um desafio e sim se torne o teu diferencial.
Então vamos lá. Começando o primeiro desafio, que são as sobrancelhas laranjas, né? Então, o que eu precisei trazer? A solução. E trouxe a solução através do método Orange Expel da Eveline, que traz essa solução para sobrancelhas laranjas. Então, o que é essa solução? É quando eu faço um teste que essa sobrancelha que chegou escura, eu faço um teste ali para ver se vai evidenciar laranja. Se evidenciou qualquer tonalidade de laranja, eu preciso mudar a técnica. Eu preciso mudar a minha visão sobre esse pigmento e encontrar algo que não gere esse laranja. E assim eu não vou gerar uma sobrancelha laranja. Eu vou gerar uma outra solução. Ela vai desbotar para um marrom mais clarinho. Mas ela não vai ficar com a sobrancelha laranja, não vai demorar tanto para esse pigmento sair como se fosse se revelasse laranja, porque o laranja é temido, ele é terrível, ele é realmente muito difícil de despigmentar. E tem muitas clientes que vão chegar para ti já com sobrancelha laranja. E aí eu vou te falar também como despigmentar, porque se a cliente chega com a sobrancelha laranja, por exemplo, esse laranja ele já é considerado um laranja resistente, porque ele não está saindo. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, o laser não vai ser a melhor técnica para escolher nesse caso. Por isso que eu preciso associar. Então, para laranjas resistentes, normalmente eu uso uma associação diferente. Então, a gente vai precisar, além de não evidenciar o laranja, que é um grande problema, eu preciso trabalhar também com os laranjas resistentes, aquelas sobrancelhas que talvez já vem de uma profissional que gerou laranja, ou então aquela sobrancelha que no desbotamento ao longo do tempo ela já evidenciou laranja, o que pode acontecer. Então eu preciso trazer sempre a solução. Além desse problema do laranja, o outro desafio é pelos brancos. Despigmentar, deixar aquela sobrancelha toda branca. Aí, quando deixa a sobrancelha branca, muitos profissionais, né, como não tem a solução, que é o que eu mais vejo no mercado, os profissionais não têm solução para o pelo branco. Né? Elas dizem que isso é normal. Elas falam assim, não, mas o pelo branco é normal. O pelo branco, ele vai voltar depois a cor. Ele pode até voltar. Mas quando a gente analisa ele em expansão, né, quando a gente analisa através de uma análise tricoscópia, a gente vê que esse pelo está totalmente danificado, que a cutícula está totalmente aberta. E uma vez que a cutícula desse pelo fica aberta, o que acontece? Porque o que acontece para o pelo ficar branco? Vou pegar de novo aqui a minha maquete para te explicar. Quando vai disparar o laser, vou pegar aqui, dispara o laser, quando aplica a técnica errada e pega nesses pelinhos aqui, o que acontece? Lembra que eu falei que o laser ele busca a partícula que tem cor? Como eu tenho pelo, antes de eu chegar no pigmento, ele vai pegar a partícula que tem cor na frente, porque ele não sabe se eu quero pelo ou se eu quero pigmento, ele quer cor. O pelo tem cor. Bateu aqui no pelo, ele vai pegar a cor do pelo. E depois ele vai chegar na pele. Então, isso está totalmente errado. Por quê? Porque já perde força quando chega no pigmento. Eu já não vou ter o mesmo resultado, porque a técnica que eu apliquei pegou primeiro no pelo. Então, já perdeu força de ação do laser. Aí depois chega no pigmento, já perde força de novo. Então, além de perder força no resultado que poderia gerar, essa parte externa, que a gente chama de haste do fio, ela tem a estrutura chamada cutícula. A cutícula é a principal barreira de proteção do pelo. Uma vez que essa cutícula está danificada, sabe o que acontece? Ela perde a principal fonte de barreira de proteção, a principal fonte de proteção. E aí, tudo que chega nesse fio vai fragilizar esse pelo. Então, por mais que a longo prazo a cor do pelo volte, que é o que a grande maioria dos profissionais fala por falta de conhecimento, por falta de experiência, apesar disso, tu já danificou a cutícula. A técnica de despigmentação saudável, a gente trabalha com algo saudável para o pelo. A gente precisa deixar esse pelo íntegro, esse pelo bonito, esse pelo saudável, sem gerar dano a esse pelo, sem gerar falha para cliente. Então a gente precisa trazer a solução para isso,
que é aplicar uma técnica de forma correta, que não pegue no pelo e sim atinja somente o pigmento, para que eu tenha 100% de satisfação no resultado e também fios saudáveis, né? Que o fio vai ficar mais evidente conforme eu vou despigmentando aquela micropigmentação. E o outro desafio da técnica a laser é não gerar lesão. Hoje em dia todo mundo fala, gerei lesão, mas isso é normal, logo vai passar. Deixei a cliente sair da minha maca com a sobrancelha sangrando, mas isso é normal, logo vai passar. Isso é normal, faz parte de um processo inflamatório. Isso não é normal. Isso é desculpa de profissional que não se atualiza. Hoje nós temos a técnica de despigmentação saudável justamente para isso. Para eu olhar e entender, há algo que eu posso fazer diferente? As técnicas tradicionais, os métodos tradicionais, sim, era normal gerar lesão. E aí muitos profissionais acabam ficando nessa caixinha de que é normal gerar lesão e eu não vou nem querer buscar outra opção. Só que deixa eu te perguntar uma coisa. Um dia aconteceu comigo de eu gerar lesão numa cliente e eu não dormi à noite. Eu fiquei extremamente preocupada. Eu fiquei extremamente frustrada. Eu olhava para aquilo e eu pensava, meu Deus, mas eu não posso aceitar isso como normal. Então, gerar lesão não é normal e a gente tem algumas coisas que a gente precisa destacar e cuidar para não gerar essa lesão. Primeiro, é a potência, a quantidade de energia que eu vou escolher para despigmentar aquele pigmento específico. Por isso que a gente precisa entender qual é o tipo de pigmento que tem ali, né? Como que ele está inserido nessa pele, quantas coberturas tem, para eu escolher a potência de acordo com aquele pigmento de forma exclusiva. Outra coisa que eu preciso entender é sobre a frequência, né? Esses são os parâmetros do laser. E esses parâmetros do laser, eles influenciam em gerar ou não lesão. Então, a potência, a quantidade de energia que eu vou botar ali é um fator importante. Peguei aqui essa bolinha para ficar mais fácil de explicar. Vamos supor que aqui nessa bolinha eu tenho uma potência de 100, tá? Uma potência de 100. E aí, para te explicar o que é a frequência, então eu escolhi 100. E essa bolinha eu posso jogar simplesmente assim. E essa bolinha ela caiu bem devagar até o chão. Então ela gerou menos impacto, né? Foi numa velocidade devagar. Agora eu posso pegar essa bolinha com a mesma potência e entregar ela assim, bem forte. E o que acaba gerando? Um impacto maior. Então, a frequência nada mais é que a velocidade com que eu entrego a potência até aquele pigmento. Para fazer o quê? Quebrar a partícula grande de pigmento em várias pequenas partículas. Por isso que cada caso é avaliado de forma individual. Então, a potência e a frequência para cada caso são diferentes. E isso também impacta na forma como vai gerar lesão ou não vai. Outra questão é o spot, né? O distanciamento. O que isso significa? O spot é o tamanho do ponto que vai sair daqui da ponteira, que eu vou disparar lá e vai sair aquele ponto, é o tamanho do ponto. Isso influencia também muito na questão da despigmentação no gerar lesão. Então, quando spots menores que a gente fala, né, que são o tamanho do ponto menor na despigmentação, então spots menores eles vão pegar aqui nessa parte mais superficial. Spots maiores, né, o espaçamento do ponto maior, ele vai pegar abrangências maiores, né, ele vai ir mais profundamente. Então isso também impacta tanto no resultado quanto no gerar lesão. Outra questão para não gerar lesão é levar em consideração o organismo dessa minha cliente. Por isso que quando a gente trabalha com o laser, eu falei para vocês antes que a eliminação se dá através do sistema imunológico e linfático. Se essa cliente ela tá passando por algum problema, uma gripe que seja, esse organismo ele já vai estar danificado, né? Ele já vai estar mais fragilizado. Então, dependendo da forma com que eu aplico essa técnica, na verdade, se ela tá gripada, não pode nem aplicar, mas vamos supor que tu aplique, ela pode estar mais sensível. Se ela tá utilizando um ácido na pele, essa pele vai estar mais fragilizada, então eu posso acabar gerando lesão. Então, por isso que é sempre importante eu fazer uma anamnese dessa cliente antes, para entender de fato, né, o que está acontecendo nessa pele, para eu selecionar a técnica correta de aplicação, para não gerar lesão, né, evitar
ao máximo, né, tudo que possa gerar. Agora nós vamos para a técnica química. Quais são os maiores desafios quando a gente tem a técnica química? Primeiro, não gerar uma lesão exacerbada. Muita gente tem medo de fazer a técnica química porque já viu por aí muitos casos de queimadura. Claro, por quê? Porque a gente está abrindo ali a pele, trabalhando com agulhas e trabalhando com um ácido, né? Ácido queima se não é utilizado de forma correta. Por isso que na despigmentação química que eu faço dentro de uma técnica saudável, ela não pode gerar uma lesão exacerbada. Eu já vou te explicar como fazer isso. E esse é o grande desafio, né? Não gerar essa queimação, né? Essa queimadura. E também o grande desafio é eliminar os pigmentos resistentes, principalmente os laranjas, né? A técnica química, como eu já havia dito, ela trabalha de duas formas, com um trauma mecânico e um trauma químico. O trauma mecânico é a ação da agulha na pele. Então, eu vou pegar lá um dermógrafo, por exemplo, e vou fazer uma ação. Vou pegar aqui de novo a maquete, vou fazer uma ação que essas agulhas penetrem até o pigmento, para que eu tenha ali uma interação, uma regeneração dessa pele. E o trauma químico é quando eu coloco o ácido, a combinação de ácidos para agirem e englobarem esse pigmento que está aqui, né, e fazerem a sua função de diluir esse pigmento que está aqui mais profundamente na pele e conseguir, através de um processo de regeneração da pele, né, começar a clarear este pigmento. Então, a química, ela trabalha dessa forma, gerando uma lesão controlada e fazendo com que o ácido aja ali naquela pele, englobe esse pigmento, faça a dissolução dele ali e faça com que ele venha sendo eliminado através do processo de regeneração da pele. Então, o laser eu tenho uma ação, a química eu tenho outra ação. E fazendo de forma bem correta, cuidando com o peso da mão, né, na agulha ali, e usando o produto específico, um produto realmente bom, um ácido realmente bom, eu não vou gerar lesão exacerbada, eu não vou queimar a pele dessa cliente. Por quê? Porque eu vou, além de estar fazendo uma lesão controlada, eu vou estar utilizando ácidos muito bons que realmente funcionam e geram um resultado positivo. Então, a química, o grande segredo é o tipo de mecanismo que eu vou estar utilizando e o tipo de ácido que eu vou estar utilizando. Então, isso é muito importante para que eu não gere lesão, né? Para que eu não machuque a pele, não queime a pele da cliente e haja somente no pigmento. Tu entendeu tudo isso aqui? Isso faz sentido para ti? Essa técnica de despigmentação fez sentido para ti? Tu precisa saber que tudo isso aqui que eu te falei agora foi só pontinha do iceberg. Eu teria que passar muitas horas aqui para te ensinar com profundidade todo esse conteúdo para te explicar detalhe por detalhe. E foi por isso que eu criei o Taz Removal, para poder te transmitir todo esse conhecimento com profundidade nos detalhes. E na quinta-feira, dia 21, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma oferta inacreditável do Taz Removal e Taz Reconstrução com acesso vitalício pelo menor valor da história. Então eu vou explicar aqui bem rapidamente sobre o Taz Removal. O Taz é o caminho entre a solução da tua dor e a solução da dor da tua cliente. Nele, tu vai receber todas as ferramentas e acompanhamento necessário para oferecer com segurança uma forma de experimentar, uma forma de despigmentar saudável. A solução para a maior dor do mercado atualmente. A maior demanda, a maior dor no mercado são as micropigmentações antigas indesejadas, formatos e tudo mais que eu já falei aqui. Então, através de aulas didáticas, que eu vou direto ao ponto na solução, é que tu vai aprender tudo isso que eu te falei. A gente tem mais de 80 aulas gravadas com alta qualidade, com mais exercícios práticos e principalmente todo o meu acompanhamento diário, do teu início até o teu Laser Day. E tudo que tem dentro dele, como que eu faço esse acompanhamento contigo. Quem quiser fazer parte do time, garantir presentes especiais, já está aberto o grupo VIP e ele vai estar com o link no chat da descrição da aula, também para tu já poder entrar e receber depois as informações em primeira mão, perfeito? E agora tu vai estar te perguntando, tá, Bruno,
Eu fiquei aqui com a minha cabeça borbulhando de tanta informação, mas por onde que eu começo? Como que eu faço meu primeiro laser day? Quanto tempo eu tenho que investir, né? Quanto que eu cobro? Quanto que eu vendo isso? Como que eu faço tudo isso, Bruna? Isso tudo vai ser passado na terceira aula, que é a aula de amanhã. Então, como que tu vai começar? Como que tu vai fazer o teu primeiro laser day? Né? Como que tu vai vender tudo isso? Né? Quanto que tu vai investir? Quanto tu vai cobrar para tudo isso? Isso eu vou passar amanhã, junto com as mais informações sobre a nossa Black Vitalícia. Então, esteja aqui amanhã, porque vão ter informações muito importantes para o teu crescimento, porque, como eu falei, não é só de técnica que sobrevive uma profissional da área da beleza. A gente precisa entender sobre o negócio, entender se vale a pena investir, se realmente faz sentido para o meu negócio, para o meu crescimento. Então é isso que eu vou te mostrar na aula de amanhã. Até mais!